Deputado Rafael está conosco aqui no estúdio. Ele é deputado pelo Maranhão, deputado estadual pelo Maranhão, deputado do segundo mandato, né? Terceiro mandato. Isso. Então, o primeiro, já o terceiro mandato, sou o líder do governo? Sim. Líder do, já segundo, foi do primeiro mandato, agora continua no segundo mandato. Quinto ano. Líder do governo. Uma curiosidade, deputado, são quantos parlamentares? 42. 42. E 42. Lá, como é que está sendo avaliada essa história da possibilidade de perder mandato? O Maranhão, porque aqui no Piauí, a possibilidade de perder, me parece, são 30 parlamentares, perder acho que entre 4 e 5 parlamentares. O Maranhão não perderá, né? Nós temos hoje 5 milhões e meio de eleitores, né? Então, fazendo esse cálculo não vai... Não vai. Não vamos ganhar, mas também não vamos perder. Pelo menos não perde o número de parlamentares, nem estadual, nem federal. Né? Não, nem estadual, nem federal. Deputado, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Douglas, o convite, o espaço, porque é sempre bom a gente estar aqui prestando conta do nosso mandato, atualizando a nossa população, uma TV que é assistida por diversos municípios do nosso estado. Hoje, no dia 22 de setembro, aqui na TV O Dia, a gente traz a informação sobre a grande obra do governo federal, do Ministério da Justiça, em parceria com o governo Carlos Brandão, Flávio Dino, que é a inauguração da sede da APAC, né? Nós iremos inaugurar nos próximos dias, no mês de outubro ainda, provavelmente, e é uma obra de alcance social muito grande, Douglas. Por quê? Porque ela traz a ressocialização dos detentos. Todo detento da APAC trabalha e ou estuda, né? E desde 2021 nós temos colocado emenda parlamentar para um outro grande projeto social, que é o Rua Digna. O Rua Digna são ruas, um calçamento feito em bloquete de concreto, produzido pelos presos. No Maranhão, nosso índice é elevadíssimo o número de presos que trabalham no sistema prisional. E a gente coloca recursos para calçar ruas em Timon. Já chegam quase a 50 ruas calçadas através do programa Rua Digna e através de emenda parlamentar do deputado Rafael, atendendo diversos bairros. Esses detentos estão presos na penitenciária ali que fica em Timon, né? Na APAC. A APAC é uma entidade privada. Começar, deputado, para quem está nos acompanhando entender, a APAC, o que é a APAC? Pronto, vamos lá. A APAC é uma associação privada, que significa Associação em Proteção de Assistência aos Condenados, gerida por uma entidade civil, gerida também pelo Poder Judiciário, até porque o Poder Judiciário é fundamental nesse processo de ressocialização, porque é ele que determina quem terá que cumprir pena, quem poderá cumprir pena na APAC, né, e são presos aí condenados, né, já com suas penas estabelecidas, e que tem uma metodologia diferente, uma metodologia que surgiu em Minas Gerais e que tem um alto índice de ressocialização, zero de fuga e, sobretudo, de custeio para o Estado. Para você ter ideia, um preso da APAC, ele custa 1/3 do preso no sistema convencional. E o índice de recuperação é elevadíssimo, porque a metodologia da APACiana são o comportamento, são os direitos garantidos, são os direitos que trabalham, que estudam, porque o cidadão está lá, condenado a 15, 20, 25 anos, ele vai voltar para a sociedade e ele precisa voltar melhor. E a APAC, ela traz essa metodologia e, na verdade, o sistema prisional do Maranhão como um todo, né? Saímos daquele obscurantismo, daquelas chacinas em Pedrinha e passamos a ser hoje modelo para o Brasil e para o mundo, né? E aqui eu faço questão de enaltecer o trabalho do nosso secretário Murilo Andrade, um mineiro também, que ajudou a trazer essa tecnologia para o Maranhão, a fortalecer a tecnologia, tanto que esta APAC que nós vamos inaugurar em Timon é a primeira do Brasil construída com recursos do DEPEN, porque a APAC ela surgiu da necessidade e do voluntarialismo da sociedade civil, de dar condições para que a gente possa cuidar de um setor muito importante da nossa sociedade, que é o sistema prisional, e sobretudo do Poder Judiciário. E aqui eu faço questão de agradecer a parceria que o Poder Judiciário de Timon tem tido com a APAC, porque desde o início do nosso mandato que nós lutamos para que a APAC cresça em número de vagas, mas sobretudo no alcance social. Essa, por exemplo, nós estamos planejando colocar uma padaria comunitária. Os presos do Maranhão, eles fazem móveis, eles fazem esquadrias, eles fazem fardamento escolar, eles fazem blocos de concreto. Então, de verdade a ressocialização dos apenados no Maranhão. Deputado, a APAC, você tem um sistema prisional normal do Estado do Maranhão, o sistema público, e ela é uma entidade que trabalha com esses presos no sistema penitenciário.
Na verdade, a APAC é uma entidade privada, conveniada com o Estado. O Estado do Maranhão delegou a APAC a gerir esses apenados enquanto eles estiverem sob a custódia deles. Mas quem dá a autorização para eles irem para o método é o Poder Judiciário. Então é uma parceria do Poder Judiciário, do Poder Executivo e da sociedade civil. Mas a APAC, ela não tem, digamos, ela não traz o preso para uma estrutura física. Esse preso, ele está no sistema prisional. Sim, não, tem um prédio próprio da APAC, é uma estrutura física, eles cumprem sua pena lá. Lá no prédio lá, mesmo, é uma espécie de presídio. Não tem outro nome, é um presídio. É um presídio. Claro que com os direitos garantidos, eles têm as suas metodologias, o método apaquiano, é um método, Douglas, que todos nós, cidadãos, devem conhecer. Inclusive, já de antemão, lhe convido para a inauguração, assim que a gente tiver a data marcada, pelo ministro Flávio Dino, que é uma obra do Ministério da Justiça, em parceria com o governo do Estado. Com certeza, e é por isso que a gente está aqui ajustando a data, porque é importante a presença tanto do ministro Flávio Dino, quanto do governador Carlos Brandão. Agora, deputado, a previsão é de quantos detentos? 170. 170. Hoje ela tem capacidade para 90. Esse vai ter uma capacidade de quase o dobro, de 170 apenados. 170 apenados. Bom, aí, explicada essa situação, vamos então para o resultado prático. Nós temos hoje, falando de infraestrutura, diversas ruas de Timon que estão sendo calçamento com qualidade desses bloquetes que o senhor falou, que inclusive são produzidos pelos detentos, pela PAC, e os próprios detentos estão fazendo esse trabalho e levando essa infraestrutura para as ruas de Timon. Não, na verdade, existe esse modelo também, que os próprios mas lá é só a produção. Mas a gente, esse ano, está fazendo apenas a produção. Certo. E a execução é uma empresa contratada pelo Estado apenas para a aplicação dos blocos de concreto. Aí já é o cidadão que está fora do sistema prisional, e aí por isso que o programa é importante, porque também traz emprego para quem está fora, traz ressocialização para quem está dentro e qualidade de vida, dignidade para as pessoas que não têm aí calçamento nas suas ruas. Em Timon, volto a dizer, são quase 50 ruas. O material é um material de qualidade, diferenciado, né? De qualidade, que aguenta tráfego pesado, cada bloco desse tem 35 MPa, então é um material de extrema qualidade. E nós estamos continuando esse trabalho, Douglas, porque acreditamos que nós estamos mexendo com toda a sociedade. Periferia da cidade que recebe os blocos, o sistema prisional, a ressocialização desses presos quando saírem do sistema e voltar ao sistema comum, porque não é apenas a PAC, volto a frisar, que produz os blocos, né? O sistema prisional comum também produz, o presídio do Maracujá, o presídio do Jorge Vieira e várias outras unidades prisionais do Estado do Maranhão. Isso é um programa do governo, criado no governo Flávio Dino, ampliado no governo Carlos Brandão, que chama-se Trabalho com Dignidade. Agora, o importante que o senhor trouxe de informação, e aí, obviamente, um trabalho que vem do governo Flávio Dino, agora do governo do Carlos Brandão, do governador Carlos Brandão, que é essa nova metodologia. Porque o grande problema que se levanta, deputado, é a ressocialização, ou seja, o índice de reincidência. Exatamente. O preso passa o período no sistema prisional, cumpre pena, é colocado na rua e em pouco tempo ele retorna ao presídio. Quer dizer, isso tem um custo para o poder público e tem um custo também para a sociedade, porque ele volta para cometer um crime. Não é? E no caso dessa metodologia da PAC, é uma metodologia que traz um índice de ressocialização muito alto e de reincidência muito baixo. Exatamente. Por isso que é um método que teve aí a simpatia do Ministério da Justiça, do próprio governo do Estado do Maranhão. Não existe apenas a APAC em Timon, existem outras APACs no Maranhão e Brasil afora, né, que são vinculadas à FEBAC, que é a federação, que é uma entidade maior que congrega todas as APACs, né. No Maranhão eu posso citar aqui Pedreiras, Imperatriz, existem outras entidades, e é importante frisar que elas são geridas pela sociedade civil, né, e que, inclusive, em parceria com o sistema judiciário, tem transformado o sistema penitenciário do Brasil, não apenas do Maranhão. O Maranhão pode ser colocado como exemplo, inclusive, à época, a governadora Regina, o ano passado, teve a oportunidade de conhecer um pouco do método, o próprio secretário também de Segurança do Piauí já esteve também presente. Creio que essa ideia ela precisa ser disseminada em todo o nosso território nacional. Deputado, vamos falar de saúde, vamos falar de UTI, de infraestrutura também, é uma outra área que o senhor tem trabalhado, no Hospital de Timon em especial, essa criação de UTIs, porque nós tivemos, por exemplo, uma demanda muito alta de UTIs no período da Covid-19. Exato. Então, aí já foi o poder público sendo pego de surpresa, tendo que se movimentar.
Eu lembro da dificuldade de conseguir respirador, aparelhos mesmo de UTI, os insumos, inclusive, de UTI. E o senhor fez esse trabalho. E aí, quando a pandemia foi controlada, veio a pergunta, e essas UTIs? O que é que vai ser feito com essas UTIs? Elas vão ficar, elas vão ser desmontadas? Mas fazendo um balanço hoje no Hospital de Timon, o hospital hoje está completamente estruturado nesse aspecto de UTI, tanto para adulto quanto UTI neonatal também, né? Exatamente. Para falar do Alarico, Douglas, a gente tem que voltar à minha primeira ação como parlamentar. Eu trouxe a comissão de obras para o município de Timon, porque era uma obra que não tinha projeto executivo, tinha sido contratada, mas não tinha ainda projetos executivos, a obra de ampliação do hospital. Porque nós tínhamos um hospital que atendia, mas atendia muito precariamente. Não era um macro regional no que é hoje. Então a gente começou esse trabalho ainda em 2015, de muita luta, conclusão dos projetos executivos, a contratação da empresa que ainda não tinha os projetos para poder avançar na obra, e isso foi um processo. Até que culminou, etapa por etapa, próximo na pandemia, porque já estava previsto os leitos de UTI, a inauguração é prevista para maio, e a pandemia estourou em março. E aí nós, junto com o secretário à época, Carlos Lula, o governador Flávio Dino, na disseminação das UTIs pelo estado do Maranhão, nós conseguimos trazer antecipadamente as UTIs de Timon, e que salvaram milhares de vidas. Estima-se que nós conseguimos salvar aí cerca de 30%, 40% de vidas dentro daquelas leitos de UTI. Por isso que o Maranhão foi o estado, em termos proporcionais, que menos morreu gente por Covid. Porque a política do governador Flávio Dino foi descentralizar esses macro-regionais, e Timon tinha o Hospital Alarico Pacheco, que precisava ser transformado nisso. E de lá para cá nós só temos avançados. Nós conseguimos trazer depois os leitos de UTI neonatal, porque hoje a nossa maternidade pode ser considerada que é uma maternidade de alto risco. Hoje nós temos partos lá de crianças com 29 semanas, 27 semanas, gêmeos, e que saem de lá com perfeito estado, com a sua mamãe, com os bebês. Além agora, Gleice, nós avançamos, porque nesse momento de crise você tem que ter o quê? Você tem que ter habilidade, você tem que ter astúcia para procurar parcerias. Procuramos a Universidade Nova FAP, junto com o Dr. Rafael, que é um dos médicos parceiros também do hospital, para que a gente pudesse fazer um convênio. E lá hoje está funcionando a residência de pediatria, a residência médica da Uninova FAP, né? E com isso nós conseguimos abrir o ambulatório de pediatria do hospital, que era um serviço que não tinha no município. Além do serviço corriqueiro de passagem, agora nós vamos ter ali 6 profissionais com serviços de ambulatório para a população, né? Ou seja, a gente ganhou 6 médicos sem o Estado ter que pagar, apenas pela parceria dos alunos poderem fazer seus internatos nessa área dentro do hospital. E constantemente temos buscado parceria. Recentemente agora, o Alarico Pacheco foi matéria do jornal Globo, porque adotou uma técnica adotada pelo grande hospital de São Paulo, que é o Sírio-Libanês, e a gente tem constantemente feedbacks via online, via remoto, e eles acompanham a evolução das nossas UTIs. Então eu posso dizer que é um serviço hoje de primeiro mundo, que a população de Timon aprova, sabe do que nós estamos falando, que é o Hospital Alarico Pacheco, que é uma luta nossa desde o início, desde a sua obra, e a gente sempre tem colocado como foco isso. Seja também com os recursos de emenda parlamentar que nós colocamos para mutirão de cirurgia, né? Mutirão de cirurgia de catarata, cirurgias ginecológicas, cirurgias inclusive urológicas também. Falando nisso, deputado, permita que eu faça esse corte para a gente discutir essa questão que é importante. Das emendas parlamentares, quer dizer, o senhor destina sempre boa parte das suas emendas para esses mutirões de cirurgias. Isso. Que cirurgias não são baratas, não é? Também o Sistema Único de Saúde não consegue dar conta, mesmo sendo cirurgia letiva, quer dizer, se a gente olha, por mais esforço que se faça, mas sempre tem uma longa fila, os mutirões agilizam essas cirurgias, e normalmente você ouve mutirão de cirurgia de catarata. Não, o senhor tem diversificado para diversas áreas da medicina. Exatamente, principalmente para a saúde da mulher, né, que é fundamental, e o hospital, por ser também uma referência materna, a gente tem priorizado também cirurgias ginecológicas, esterectomias, são vários tipos de cirurgias que a gente consegue fazer no Alarico Pacheco. Cirurgia vascular também, a ortopedia, que é outro avanço do hospital que nós conseguimos abrir o ano passado, que deu um alento significativo para os pacientes que tinham o primeiro atendimento, às vezes, no HUT, porque a nossa regulação de urgência, Douglas, é no HUT, isso pactuado. Nós não estamos dentro do HUT de favor. É descontado 5 milhões de reais por ano do Ministério da Saúde, compensação, né? Diretamente para o HUT. 5 milhões por ano, deputado? 5 milhões de reais por ano,
que atende a nossa rede de urgência e emergência, né, dessa região, Timon, Matões, Parnarama e São Francisco. O sistema do HUT, para você ter ideia, é dentro da unidade de pronto atendimento de Timon, da UPA, que é regulado através da regulação para o HUT, tudo correto, tudo pactuado com o Ministério da Saúde. E dessa forma conseguimos avançar muito no nosso sistema de saúde, Douglas. E por falar em emenda parlamentar, eu quero dizer que é algo que a gente faz todos os anos, principalmente para o município de Timon. Nossa primeira emenda parlamentar, Douglas, foi o ginásio Francisco Carlos Jansen da Avenida Teresina, que hoje é uma referência de ginásio. De lá para cá nós ajudamos no custeio da Prefeitura da Saúde, compra de ambulâncias, de carros de apoio, do Rua Digna, em diversas áreas, da cultura. Então, todos os anos o deputado Rafael coloca praticamente, no mínimo, a metade das suas emendas para o município de Timon e também para outros municípios do Maranhão, do qual a gente tem aí o apoio para que a gente possa estar na Assembleia fazendo o nosso trabalho. Deputado, vamos tratar de uma outra área também que é considerada importante, que é a educação. A avaliação que o senhor faz desse seu trabalho na área de educação, especificamente na cidade de Timon, mas obviamente o senhor, como um deputado votado em diversos municípios, o senhor sempre leva as ações para os outros municípios também, mas especificamente em Timon. Bom, em Timon, voltando à visita que nós fizemos da Comissão de Obras. Primeiro, CAIC. Quem conhece o Timon, o CAIC era um completo abandonado o prédio há mais de 8 anos, e nós estabelecemos que nós recuperaríamos aquele prédio. Levamos o problema ao governador Flávio Dino, que de pronto comprou a ideia da recuperação do prédio, e hoje é a melhor escola do Maranhão, que é o Colégio Militar Tiradentes. Nós conseguimos tirar o abandono para ser um celeiro ali de oportunidades. Já fiz entrevista com alunos que saíram do Jacira direto, sabe para onde, Douglas? Para a Universidade Federal do Piauí para fazer medicina, para fazer engenharia civil, para fazer direito. Ou seja, nós transformamos a realidade dessas crianças, dos jovens e adolescentes. Além do IEMA, que hoje também é uma educação em tempo integral com um ensino profissionalizante. O jovem já sai de lá com uma profissão, que também era uma outra obra inacabada que nós visitamos e conseguimos concluir. Não posso deixar de falar que eu fui o relator da lei que transformou a primeira escola do Maranhão, que é o Jacira de Oliveira e Silva, em tempo integral. Hoje o Jacira é aluno entre as 7 da manhã e as 5 da tarde, com 4 refeições, e que ganharam o mundo. Recentemente, o aluno Gustavo, que oriundo do Jacira de Oliveira e Silva, estava em Lisboa, Portugal, representando o Maranhão num festival de literatura. E era a segunda vez que ele era convidado. Saiu do Jacira. Saiu de lá. E vários alunos. Para você ter ideia, o Jacira, o ano passado, aprovou mais de 100 alunos em universidades públicas. Nós transformamos a educação da nossa cidade. Para você ter ideia, em 2014 e 2015, nós tínhamos apenas 5 mil alunos na nossa rede estadual. Hoje são mais de 10 mil alunos. Eu estudei na Universidade Federal do Piauí, estudei em Teresina, Douglas. Eu via a nossa dificuldade. A nossa capital aqui, de Teresina, eu pegava 2 ônibus para ir para a universidade. O 2 Irmãos e o 401, que para ali na Frei Serafim. Quando a gente parava ali na Ponte Metálica, o ônibus esvaziava de alunos estudando aqui em Teresina. E aí eu disse, se a gente tiver oportunidade, nós vamos mudar essa realidade. E hoje nós temos uma educação de qualidade que não deixa, que não faz diferença nenhuma e que a gente tem esses jovens podendo ter aí seu futuro garantido. Por isso que a gente luta tanto pela questão da educação de qualidade. O nosso secretário de Educação, Felipe Camarão, que também é o nosso vice-governador, que também é um cara que ajudou muito a educação do nosso estado, e nós estamos continuando avançando nessa política. Começamos com Jacira, mas hoje em Timon tem o Elof, que é em tempo integral, tem o Ana Bernardes, que é em tempo integral, e que já está comprovada que é a solução para a educação pública, a educação em tempo integral. Deputado, você é líder do governo na Assembleia, o senhor tem a oportunidade, claro, todos os deputados da base, e isso é natural da política, os deputados da base sempre têm um contato mais próximo com o governo, mas os da oposição também têm a oportunidade de ter contato com o governo, discutir assuntos, mas quem é líder do governo na Assembleia tem um contato mais direto, mais diário. E o governador Carlos Brandão conhece muito bem Timon, como o ministro da Justiça Flávio Dino. Como é que tem sido essa sua conversa com o governador, essas demandas, né? O senhor tem sempre levado questões para serem resolvidas, ou projetos serem implementados, projetos novos, reformas, ampliações. Como é que o governador tem tratado essas questões e o que é que ele tem demonstrado em termos de relação com a cidade de Timon? Bom, primeiro a continuidade e o avanço de alguns serviços. O governador, por exemplo, ampliou a política do restaurante popular em Timon. Nós temos 2 restaurantes populares. Concluiu as pontes da MA 040, que é uma obra importantíssima para a gente de infraestrutura, e já tem garantido também quase 100 milhões de reais, que é o projeto,
para a pavimentação da MA-040, que liga Timon, Matões e Parnarama, para que a gente possa ter aí um acesso maior a esses municípios e a nossa cidade não ficar tão dependente das estradas aqui do vizinho Piauí. E é por isso que essa sintonia ela é praticamente diária, porque além dos projetos também do governo, nós levamos também as demandas do município. Recentemente, o governador fez uma escalada de operações policiais em Timon, ajudando a segurança pública, que a gente teve um problema lá, infelizmente, com essas facções. O governo de pronto atendeu mais policiais, e avançamos, por exemplo, num batalhão de motopatrulhamento que nós conseguimos para a cidade de Timon. Só existem 3 batalhões no estado de motopatrulhamento, um deles nós conseguimos viabilizar para Timon, e nós compramos 12 motocicletas com emenda parlamentar do deputado Rafael, para poder garantir a instalação desse batalhão de polícia, além da descentralização do 11º com a 4ª companhia da Polícia Civil, a 2ª companhia, na verdade, na Cidade Nova. E isso trouxe um alento para o comércio, para os cidadãos, para que a gente possa distribuir melhor a Polícia Militar e fazer melhor segurança pública. E também, recentemente, no mês de julho, nós inauguramos o prédio próprio da Delegacia da Mulher, que é uma política importantíssima na garantia de direitos das mulheres, e que agora conta com um prédio novo, moderno, onde as mulheres não precisam mais passar por o constrangimento de ser atendida num local que não é o seu adequado. Então, todos esses esforços, Douglas, nós temos discutido com o governador cotidianamente. Inclusive, quero colocar aqui para você que eu, juntamente com o deputado Leandro Belo, instituímos ontem na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar para discutirmos na Assembleia não só do Maranhão, mas também do Piauí, a construção da 4ª ponte, que é o tema realmente fundamental, não apenas para Timon, mas para Teresina também, interesse dos 2 estados, e a Assembleia Legislativa participará ativamente dessa discussão. O governador Carlos Brandão também é um entusiasta dessa ponte, porque é da região aqui do Sertão, sabe da necessidade. Em 2002, o governador Zé Reinaldo, que hoje é secretário do nosso governo, inaugurou a Ponte da Amizade, que na época foi um grande alento, e ele também sabe, conhece, e é um secretário estratégico, porque está na pasta de projetos estratégicos do Estado, para que a gente possa ter aí uma nova ponte ligando Timon e Teresina para melhorar a nossa mobilidade urbana. Então, Douglas, de fato muito trabalho, muita luta. Cheguei ontem de São Luís meia-noite, porque infelizmente as companhias aéreas também não têm voo diário, é uma loucura, a gente tem que ir de carro, voltar de carro, são 450 quilômetros. Minha família mora em Timon, meus filhos moram em Timon, e a gente tem que estar todo bem. E a nossa, obviamente, nossa base política aqui, a gente está todo final de semana, sexta a segunda, nós estamos em Timon. Segunda à tarde, segunda de manhã, a gente pega a estrada, nesse vai e volta. Luís. Só lembrando o seguinte, nós vamos mostrar já imagens aqui e fotos, mas lembrando que, voltando só à história das UTIs, lembrando que não é só, quando a gente fala em UTI, unidade de terapia intensiva, a gente pensa no custo de uma UTI para instalação. Ela tem um custo elevadíssimo de instalação de uma UTI, mas existe um custo altíssimo de manutenção dela. Quer dizer, esses recursos, depois que essa UTI é instalada e ela começa a funcionar, não pode mais parar. Não pode. Até porque dificilmente você tem uma UTI daquela vaga, sempre está ocupada. Sempre. E todo dia gera um custo altíssimo e é uma situação em que os insumos não podem falar. E atende o Estado inteiro, porque o sistema de regulação é aquela fila. O paciente está mais grave, tem um leito vago, ele vai para lá ocupar aquele leito. Mesmo no lugar mais distante, ele vai? Vai, não apenas da região Timon, Matões, Parnarama e São Francisco. Assim como pacientes nossos, às vezes, ocupam leitos de UTI, nossos que eu digo que moram na cidade de Timon, que ocupam outros leitos de UTI que estejam, porventura, disponíveis. Para você ter ideia, o sistema de saúde do Estado do Maranhão tem um custeio de mais de 300 milhões de reais por mês. Mais de 300 milhões de reais por mês. E recebemos do governo federal pouco mais de 30 milhões de reais. Agora, com as tratativas com o novo governo, o governador já conseguiu avançar esse número para 50, mas estamos atualizando toda a nossa rede, demonstrando as séries históricas, porque quando você abre uma UTI dessa, você abre sem dinheiro nenhum do governo federal. Você tem que criar uma série histórica, habilitar essa UTI no Ministério da Saúde para que o Ministério reconheça esse serviço e faça a pactuação e a destinação dos recursos. Tivemos aquelas portarias momentâneas, Covid, mas depois não. Então, nós estamos em processo de habilitação de vários serviços que nós ampliamos no Estado e esperamos que até o final do ano a gente chegue nesse número na casa de 80, 100 milhões, para que aí possa o governo federal ajudar com pelo menos 1/3 do custeio da saúde do Estado. Permitir dar um fôlego ao Estado ampliar esse serviço também. Com certeza, e manter com qualidade, que é o importante, né?
com as cirurgias eletivas, com os leitos de UTI, ampliação de serviços. Para você ter uma ideia, nós não tínhamos ortopedia, agora nós já temos. Nós temos um pleito no estado de trazer neurologia para Timon, porque é um pleito importante. Os pacientes com AVC, os pacientes sequelados precisam desse serviço. Então, dessa forma, a gente vai conseguir, com fé em Deus, avançar ainda mais. Vamos colocar as imagens aí para o deputado Rafael disponibilizou as imagens, inclusive, para a gente, olha só, aí é... O Alarico Pacheco. O Alarico Pacheco, o deputado estava falando sobre as UTIs neonatais, ou seja, o espaço para maternidade, olha aí as mães amamentando. Quer dizer, não só o espaço, deputado, que esses projetos proporcionaram, o espaço em si, mas as especialidades, a relação mais humanizada entre médico e paciente. Exatamente. O atendimento com mais eficiência às crianças, quer dizer, muda completamente. Abrimos uma sala de pré-parto que é uma coisa fenomenal, que as mamães, antes de ter o bebê, ficam nessa sala, humanizado, com vários equipamentos. A nossa doutora Nayana, que é a diretora clínica, é uma médica excepcional, além da nossa diretora Ana Patrícia e da doutora Dávila, que é a diretora administrativa. São 3 mulheres que gerem o hospital, então o cuidado é maior, né? O zelo é maior. E aí a gente tem imagem do Rua Digna, Douglas. Não, pois é, vou só voltar aqui, o que está lá na direção de TV? Ares, coloca lá, depois das imagens do hospital, por favor, para o deputado Rafael. Volta para cá, por favor. Isso. Prepara depois das imagens do hospital, que aí já tem o trabalho da PAC, o trabalho do projeto Rua Digna, que tem garantido essa infraestrutura. O alvo, deputado, são só ruas que não têm calçamento ou ruas com calçamento que não tem qualidade? Não, o alvo é apenas ruas que não tem nenhum tipo de pavimentação. Não tem nenhum tipo de pavimentação, a gente chega, faz o colchão de areia, assenta os blocos, meio fios e tudo, para que a gente possa ter Agora rua o senhor fala em um projeto assim, eu sempre digo isso, eu viajei muito no interior do Piauí, está aí as imagens. Essa aí é a PAC. Aí a PAC, é o prédio novo que será inaugurado pelo ministro Flávio Dino. Esse que o senhor falou que vai abrigar esses detentos, né? Exatamente, que já existe, eles vão ampliar, né? Hoje tem 90 penados, aí é um espaço bem maior. Vai para 170? 170. E aí você vê a estrutura, né? Quer dizer, futebol, prática de futebol, trabalho. Porque é um sistema prisional, é um presídio, só que gerido numa metodologia diferenciada. Aí a Cida, nossa diretora administrativa da PAC, né? E que tem aí uma grande experiência. Aí o senhor acompanhando a obra, né? Os ajustes finais, né, da obra, aí já entra o Rua Digna. Aí é o resultado daquilo que é produzido lá dentro. Agora, aí deputado, aí o senhor falou de qualidade, tá aí. Esse é o calçamento que foi colocado. Esse é o calçamento. Aí eu estava dizendo o seguinte, eu viajei muito pelo interior, e aí as pessoas às vezes não dão importância devida a uma situação como essa. Imagine essa rua que nós estamos mostrando aí, sem esse calçamento. Você está vendo a rua com calçamento, mas essa rua não... Olha a qualidade do calçamento. E Douglas, são bairros que aliás, eu não sei nem se pode chamar de calçamento aí, não é nem calçamento, é outro... 15 a 20 anos existem bairros que não tem nenhum tipo de calçamento. Esse Cícero Ferraz aí nunca teve uma pedra de calçamento. A primeira pedra de calçamento que recebeu foi do deputado Rafael. Nós já fizemos quase 10 ruas nesse bairro, um bairro enorme, que tem um residencial inaugurado pelo presidente Lula recentemente, próximo a ele, e que a população padecia disso há 15 anos, há 20 anos, sem uma rua digna. Aí eu dizia o seguinte, imagine essas famílias convivendo na época da seca, com poeira. Não é? Poeira, quer dizer, aí vem doença respiratória, tanto para criança quanto para idoso, a casa suja o tempo todo. Aí na época da chuva, lama, sujeira também, outras doenças, quer dizer, praticamente quem mora numa situação como essa enfrenta essas situações o ano inteiro, seja na seca, seja no período chuvoso. Exatamente. E agora, quando você leva um calçamento desse, a vida muda completamente, quer dizer, até valoriza o imóvel. É isso que eu ia te falar. A Vila Nossa Senhora de Fátima, que também padecia da mesma situação, nós começamos a calçá-la em 2021 e tá com 30 dias eu fui voltar ao bairro lá. Tem casas lá hoje de R$200 mil, R$250 mil vendidas pela Caixa, depois do calçamento, porque agora um terreno que valia 10, 15 mil reais, hoje lá é 30, 40 mil reais. E a casa, que não tinha investimento por parte dos empresários para vender pela Caixa Econômica, agora estão investindo no bairro. Ou seja, valorizou também os imóveis das pessoas. Tinha muita gente, deputado, que queria, por exemplo, ter acesso a um financiamento na Caixa Econômica Federal para ampliar a casa, melhorar. Não podia. Não podia porque a rua não era pavimentada. Agora já pode. Então, assim, é um programa completo, Douglas. Eu sou muito apaixonado por esse programa e vamos continuar fazendo com fé em Deus. Enquanto parece um piso, inclusive, de praça, né?
Exatamente. Tem um semelhança com o piso de uma praça, né? Quer dizer, exatamente. E aí o senhor fala de pavimentação, mas é uma pavimentação completa, né? Quer dizer, é meio fio também. Meio fio, sarjeta, bloco de concreto, as canaletas quando há necessidade de passagem d'água, é um serviço completo. Deputado, queria agradecer a sua presença e o senhor quer acrescentar mais um? Eu gostaria, Douglas, de tocar num tema que eu não tocaria na entrevista, mas foi algo que me tocou muito hoje de manhã. Eu estava no PSV, onde eu faço um atendimento semanal, e fui surpreendido na Câmara de Vereadores de Timon, numa audiência pública, praticamente às escondidas, porque não teve publicidade nenhuma. A Prefeitura de Timon gasta quase 10 milhões de reais por ano com publicidade, não teve a sensibilidade de fazer um spot de divulgação da audiência pública muito importante. A Prefeitura está estudando, já tem um estudo pronto para vender o Departamento de Iluminação Pública para o setor privado por 13 anos, sem discutir com a sociedade. O vereador Wilmar Rezende me avisou na hora e eu fui à Câmara, né, para ouvir e entender o que estava acontecendo. E a gente não consegue entender, e eu quero chamar a atenção da população de Timon, que acompanha esse processo. A Câmara de Vereadores está em vias de aprovar uma concessão por 13 anos, uma privatização por 13 anos da nossa iluminação pública, que é um órgão que tem de lucro por mês 200 mil reais. Se é lucrativo, por que vender, Douglas? Se tem recurso, por que vender? Eu lembro que o prefeito anterior entregou em um ano 13 veículos comprados com recursos do DEMIP. Ou seja, o órgão, durante todo esse período, foi sempre lucrativo. E hoje o vereador da base da prefeita, disse que o órgão tem uma lucratividade, retorno de 200 mil reais por mês. Se você pegar por 13 anos esse contrato, você tem mais de 30 milhões, que foi o que foi apresentado lá, que o privado vai investir. Então, não é algo que entra na nossa cabeça, não conseguiram responder quem vai regular esses serviços, quem vai fiscalizar, o preço da contribuição de iluminação pública, como se dará esse reajuste, porque a gente sabe que todo ano as coisas aumentam, Douglas. Não adianta dizer que não vai ter aumento, porque vai ter reajuste. Qual é o índice? É o INCC? É o GPM? É a taxa Selic? Isso não está claro, Douglas, e aí eu quero chamar a atenção dos vereadores para ter o cuidado com o que vão aprovar na Câmara e, sobretudo, da população, para que a gente seja contrário, porque é algo que é lucrativo, diferente do que foi os serviços de água e esgoto, que era um órgão deficitário, que tinha muito problema e que muita gente hoje está padecendo. Por quê? Porque não tem uma regulação eficiente. A AGERT é um órgão que não faz absolutamente nada e a prefeita simplesmente finge que não é com ela, é com a senhora sim. Quem define tarifa é a agência reguladora, é a AGERT. Eu vi da boca do presidente da AGEA, que é a empresa que tem águas de Timon, dizer que em Manaus a tarifa social, Douglas, é R$10. E por que em Timon não pode ser R$10? Porque falta uma revisão do contrato, falta a prefeitura assumir o seu papel como, de fato, contratante. Porque, Douglas, se tu contrata uma empresa para fazer um serviço na tua casa, tu tem que fiscalizar, tu tem que cobrar. E nós estamos padecendo da fiscalização da prefeitura. E não vamos permitir que mais um serviço importante seja entregue de bandeja para o setor privado, sem a gente saber o que tem, de fato, por trás desse negócio. Porque, se o órgão é lucrativo, para que vender? Obrigado, deputado, mais uma vez, pela participação. O convite está feito para o senhor retornar, para a gente atualizar essa questão das obras e vamos acompanhar também essa inauguração com a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino, do governador Carlos Brandão, a sua presença, que é, de fato, um avanço importante na ressocialização daquelas pessoas que cometeram um crime. A gente entende, inclusive, em muitos casos, a revolta da sociedade é justificada, mas que, pela legislação, essas pessoas não podem ser vítimas de uma pena de morte. Não existe no Brasil. Então, elas têm que ser levadas para um sistema prisional, elas precisam cumprir a pena privativa de liberdade, mas o Estado também, ao mesmo tempo, precisa ressocializar. Exato. E como o senhor disse, esse é um exemplo que deu certo em Minas Gerais e que está fazendo também muito sucesso no Maranhão, com resultados importantes. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a TV O Dia, agradeço você, Douglas, pelo espaço. Tivemos aqui uma oportunidade de fazer um pouco da nossa prestação de contas do nosso mandato, que é fundamental para a democracia e para o nosso Estado. Muito obrigado.